Sua tarde tem mais informação. Sua tarde tem mais opinião. Super Debate. Temas bíblicos e temas atuais com os pastores e convidados especiais. Agora, Super Debate. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso Super Debate dessa quinta-feira. Uma quinta-feira muito linda aqui em Belo Horizonte, um tempo muito gostoso. E melhor agora que a gente está junto, né, ouvindo e comentando, discutindo sobre temas tão importantes. O de hoje é muito importante. Vamos falar sobre espíritos territoriais. É um tema em que, inclusive, não são muitos os seminários de teologia que tratam desse tema, não é? Mas é preciso tratar, porque parece que é uma realidade que está presente aí. Essa questão mesmo, será que alguns lugares, alguns espaços, nas cidades, por exemplo, alguns espaços mesmo fora da cidade, na zona rural, são habitat escolhido por alguns espíritos malignos para atuarem ali? Será que existe isso? Quais são as evidências que nós temos disso? Sejam evidências práticas, empíricas, ou sejam evidências bíblicas, né? No caso aí, espirituais. Existe mesmo? Não existe? Então eu quero que você mande a sua pergunta sobre esse tema, de repente até o seu compartilhar, de repente você tem experiências nessa área aí, não é? Com espíritos territoriais, e você vai nos ajudar a fazer esse debate de hoje, que vai ser um debate muito instigante, muito rico. Inclusive nossos ouvintes já estão aqui ligados. A Raquel Gonçalves, lá de Nantes, na França, né? Bonsoir, mademoiselle. Viu, Giovanni? Eu estou gastando todo o meu francês aqui hoje, né? A Raquel está lá de Nantes, na França, ouvindo a gente. A Helena Dias, que está dizendo, vou ficar super ligada. A Aninha Ribeiro está dizendo aqui no Facebook, paz, ótimo tema, vou ficar ligadinha como sempre. Então faça como a Aninha, a Raquel, a Helena, né? Estando no Brasil e estando fora do Brasil, mande a sua participação, né? Já convoca aqui meu querido Renato Nishitani, né? Que está lá na sua indústria, trabalhando na indústria lá no Japão também. Manda sua mensagem, Renato, se você estiver ligado aí. Acordado eu sei que você está, porque você trabalha de noite, né? Um abração a todos os nossos ouvintes, dentro e fora do Brasil. Também nossos ouvintes que nos seguem pelo Periscope. A Priscila está aqui, a nossa Priscilinha está filmando-nos aqui com o Periscope, esse aplicativo, no celular rosa dela, toda chique a Priscilinha, né? Ela tá olhando se o celular é rosa mesmo, Priscilinha, né? Então se você tem condições, seu smartphone aí suporta esse aplicativo Periscope, você pode baixá-lo, né, nas lojas virtuais, e é muito legal porque você tem o áudio e o vídeo. Você pode nos acompanhar também pelo Twitter, @Rádio Super FMBH, ou pelo WhatsApp 31 8793 8282, 31 8793 8282. Quem nos segue pelo Periscope vai poder agora não somente saber, mas vai ver os nossos debatedores de hoje, né? A Priscilinha vai filmar aqui o primeiro dos debatedores, que é o pastor João Yuri, que é pastor da Igreja Apostólica Face do Leão, lá do bairro Floresta. Pastor João, obrigado por ter voltado ao Super Debate para discutir esse tema tão importante, né? Boa tarde, pastor Cássio, e todos os ouvintes aqui do programa, que tem sido muito abençoado aí para o corpo de Cristo. Pastor Eduardo, um abraço também. Para mim é um prazer estar sempre aqui para fazer parte assim de um programa que tem edificado muito as vidas. Pastor João já está postado também com o seu copo de café. Filma lá o copo de café do pastor João, Priscilinha. Você que está no Periscope. No dia que o pastor João vem, junto ao pastor João com o Giovanni Ganda, não sobra café pra gente. É só garrafa Os só dois pra gente. amam o café. Mas ele é um homem de pouca fé só nesse sentido. Ele tem muita fé em outras áreas. Horrível esse trocadilho, horrível. Além de... Não, hoje eu estou inspirado. Hoje eu vou trabalhar 3 turnos hoje, filha. Rádio de manhã, vou gravar programa à tarde, à noite ainda vou dar prova na faculdade. Eu estou bem hoje. Mas estou aqui também com outro debatedor, que também é nosso companheiro fiel aqui, nesses temas da área da espiritualidade, que é o pastor Eduardo Coimbra, pastor da Igreja Batista Central, que é pastor também, bacharel em Direito. Pastor Eduardo, finalmente conseguimos ter um programa só para tratar de espíritos territoriais, porque toda vez a gente tocava no assunto, mas não conseguia aprofundar. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, pastor Cássio, boa tarde a todos, pastor João Yuri, os ouvintes. Eu acho que eu já me sinto parte dessa equipe, mas né? Sempre que convidado vem com muita alegria para contribuir com aquele pouco que a gente sabe, para engrandecer o reino. Estamos aí à disposição, vamos tentar esclarecer um pouco desse tema que
dentre os temas que a gente julga polêmicos, né? Esse também é um tema controverso no meio cristão. Perfeito. Mas é preciso a gente esclarecer, né, pastor? Trazer luz sobre o tema, porque a gente não pode negar, por mais conservadores que sejamos, não há como negar que existe uma realidade espiritual por aí. Nós não podemos furtar, né, a obrigação de debater. Perfeito. Então eu estou aqui com o pastor Eduardo, o pastor João Yuri e também com nossos ouvintes, já estão postando no Periscope, por exemplo, já tem um ouvinte aqui. Priscila, libera o microfone da Priscila, para a Priscila dar uma breve relato aqui de onde está chegando mensagem aqui do Periscope, Priscila. Então, olá, ouvintes, tem muita gente aqui sintonizado com a gente. O Hélio tá pedindo para mandar um abraço pro pessoal da BH Transportes. Perfeito. E tem gente da Espanha, dos Estados Unidos, tem até mensagem falando, vocês falam inglês? Não entendo. E tal, porque tem muita gente também americana, porque o Periscope é mundial, né? Você pode acompanhar. Explicar, a gente não explica muito bem não, mas a gente trai. Oh, meu Deus. Gente de Fortaleza, Marcele. E é só seguir lá, gente. Rádio Super FM BH. Rapaz, você viu, Giovanni? Dá um microfone pra jornalista. Ela vai querer fazer o programa no meu lugar aqui. Eu pedi só pra ela dizer a cidade. Já. Priscila, vai ser jornalista, é isso que dá. Diz ela que quando ela crescer, ninguém vai segurar. Ô, cara, o bug você não básico. Começa, não. Mas é Priscilinha, não é à toa, né, Priscilinha? Brisanete aqui, ó. Transporte da Brisanete. Manda um alô aí, cara. Isso, e depois faz o cliquinho aí, Giovanni. Depois, né? Porque a gente tá fazendo um merchan aqui de graça. Como é que é o nome da empresa lá? Transportes Brisanete. Oh, que chique. Te cuida, Michele Maria, hein? A Priscilinha vai pegar teu lugar aqui. Abraço ao pessoal da Brisanete que tá acompanhando aqui o Super Debate. Bem, você também quiser telefonar, pode ligar no 3491-9001, né, telefone fixo. A Priscilinha, ela anota com a mão, segura o periscope com outra e depois ela vai ter que fazer alguma coisa para pegar o telefone fixo. Mas depois a gente se vira. Vamos lá. Tem um detalhe aqui que a Priscila está me lembrando, porque hoje, depois de um tempo de férias em Aruba, Suíça, de onde mais, Giovanni? Nas Ilhas Salomão, Cancún, Bariloche, Las Lenhas, Vespasiano, Lagoa Santa e, mais mormente, Belo Horizonte, bairro São Luís. Eis que volta ao trabalho Carolzinha. Uma salva de palmas então para o novo casal que temos agora, Carolzinha e Marinésio. Que a Carol voltou animada, toda lindona, como sempre, já era linda, agora tá mais linda ainda, casada. E diz ontem, Carol, olha que maravilha. Cássio, ontem eu ouvi o debate sobre divórcio. Falei, Carol, primeiro, você é recém-casado, fica ouvindo coisa sobre divórcio não, que tá cedo. Segundo, depois de um mês de férias, eu ouvi o debate só ontem. Tá, mas também, eu acho que não tá pegando lá em Cancún, né, a Rádio Super, né, não tá pegando nas Ilhas Salomão, lá nas Ilhas Fiji, né? Mas agora a Carol tá de volta, então se você ligar, você vai falar com quem? Com ela, Carolzinha, né? Então, tem certeza, vai chover de telefonema lá para ouvir a voz da agora senhora Marinésio. Ah, que maravilha. Um grande abraço também ao querido Marinésio, aluno lá do Carisma, né, que tá também se preparando para o ministério. Que bênção. Bom, queridos, espírito territorial. Vamos começar conceituando o que é um espírito territorial. Esse tema é um tema interessante. Eu quero começar, pastor João, para a gente dar uma base bíblica para isso, né? Outro dia eu peguei uma imagem no Facebook que eu gostei demais. É na escavadeira, fazendo uma obra, mas assim com muita terra de um buraco, e o comentário era: ainda não achei a base bíblica. Uhum. E eu sempre uso essa imagem quando eu ouço algum tema que eu fico assim, gente, onde tem isso na Bíblia? E aí eu quero começar já chutando na canela. Tem base bíblica com esse negócio de espírito territorial, pastor João? Pastor Cássio, a gente pode trazer aqui uma passagem bíblica de Daniel no capítulo 10, né? Daniel capítulo 10, que todos nós conhecemos. O que fala lá? Ele fala sobre um evento que aconteceu com Daniel, que estava ali buscando a interpretação de uma revelação daquilo que ele tinha tido a visão, o sonho, e ele foi, ele recebeu a visita de um anjo, apagou as luzes daqui, a visita de um anjo e a visita apagou as luzes,
de um chefe nosso aqui da Rádio Sub que apaga a luz do estúdio e deixa a gente no escuro. Aí fica Vai, difícil. não pex mais, Carlão. Eu já pensei que era o espírito territorial aqui agora. Não, só pra esclarecer, um dos nossos, né, líderes aqui, ele tá mostrando estúdio pra uns visitantes e entrou no estúdio, quando saiu sem querer, encostou na lâmpada do interruptor, apagou a luz do estúdio. Mas ainda bem que foi só a luz, o áudio continuou. Mas vai, pastor João, continua. Então nós temos Daniel capítulo 10, e aí no versículo 10, 11, 12 diante, ele vai trazer isso de forma clara, né? Daniel se colocou 21 dias em consagração para buscar a interpretação do que estava ligado diretamente a ações e revelações nos processos escatológicos. E ali ele tem uma visitação de um anjo que diz: ó, Daniel, desde o dia em que você se colocou diante de Deus para poder buscar compreender e humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, mas eu vim para trazer a resposta. E o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Se referiu à Pérsia, então. Pérsia, porque ele estava num contexto em que Daniel, naquela época, estava com mais de 80 anos, e quem era o império dominante da época era o Império Persa. Ele tinha mais ou menos 80, 83, 85 anos. Pérsia hoje seria o Irã, né? Pérsia hoje seria o Irã. Então o contexto estava ali sobre o comando de Ciro, né? E aí, quando ele traz esse entendimento, isso fica claro de que cada território, podemos assim dizer, e eu gosto de colocar isso de uma forma assim mais clara em relação aos impérios. O Império Assírio, então, aquelas entidades que eram adoradas pelo Império Assírio, ela tinha um comando sobre o geográfico sobre o povo que ela adorava. Babilônico, o povo adorava aquelas entidades e aquelas entidades tinham comando e influenciava diretamente no comportamento das pessoas, que nós chamamos dos cativeiros coletivos, onde você vê claramente, trazendo já para o nosso contexto, determinadas regiões, bairros, cidades, onde a atmosfera espiritual é completamente diferente uma da outra. Pastor Eduardo, aproveitando o gancho do pastor João aqui, eu tenho certeza que a maioria dos cristãos evangélicos já teve essa experiência de chegar em alguns lugares, às vezes em outros países, né, sobretudo que países que têm uma religião dominante, e entram em certos templos dessas religiões, ou entram até no bairro onde tem as principais construções, e sentem assim uma opressão, uma coisa que é física. A pessoa se sente deprimida, sente mal. Isso aí tem a ver, então, com um espírito territorial? Acreditamos que sim. Vamos na mesma linha do pastor João Yuri. Os cativeiros coletivos. São as influências que são atraídas, né? Eu não tenho dúvida disso. Mesmo porque tem locais que as pessoas escolhem até para cultos religiosos. Né? Por exemplo, a gente sabe que tem certos trabalhos no candomblé que é feito na encruzilhada. Por quê? O que é encruzilhada? Por quê? Duas ruas que se cortam. Né? Se você fosse entender do ponto de vista geográfico, não tem sentido nenhum. Mas do ponto de vista espiritual, é um marco. Tem uma atração de energia. Então eles fazem ali. Outros fazem em matas, outros em cachoeiras. Quer dizer, a gente vai entender isso. A gente não pode ser infantil, tão inocente e entender que Satanás e seus demônios ficam agrupados lá no inferno, quando não tem o que fazer, e quando tem o que fazer, sai para fazer. Não, eles se distribuem nas regiões, como Paulo fala lá em Efésios 6, ele fala nas regiões celestiais, que como a região celestial não é físico, e aí a gente entende, foi até objeto de pergunta, né? A Priscila me encaminhou dentro do tema, foi um objeto de pergunta aqui, que os demônios, né, toda a verdade é paralela, acontece primeiro no mundo espiritual para depois no mundo natural. Sim. Então, nas regiões celestiais, como não é físico, é espiritual, para acontecer no mundo natural. Então a gente entende que é o que eu chamo de espíritos territoriais. Eles agem nas suas regiões pré-definidas. Por quê? Porque a gente também entende que o mundo espiritual ele tem hierarquia, ele é organizado. Sim. Tanto do lado do bem, vamos falar assim, né, no céu quanto no inferno. Se no Brasil o crime é organizado, quer dizer, então, né? Então assim, espiritualidade, tudo é bem organizado. Agora, o senhor está falando, né, e o pastor João também estava comentando aí, não tem como eu não pensar e lembrar de vários filmes que são lançados.
e normalmente são filmes norte-americanos, né? De casas que estão demorando a ser vendidas e tudo, porque uma pessoa morreu naquela casa, ou porque tem um cemitério debaixo da casa. Tem um filme mais antigo, da época de Giovanni Gandolfini, chamado Poltergeist, o Fenômeno. Você lembra Giovanni Gandolfini? Ele lembra, né? Seria um fantasma brincalhão, né? Que seria, mas o que era? Era um fantasma que morava naquela casa. E as famílias acabavam mudando, não aguentavam ficar lá, porque moviam-se objetos e coisas do tipo. Esse tipo de fenômeno que os filmes de Hollywood retratam com tanta frequência, na realidade, me parece, então, que mais do que criar uma realidade, eles estão traduzindo para a tela... Retratando. Isso, é isso mesmo? Como é que vocês entendem? Eu fico... lógico que a gente não tem como ficar abordando temas separados, né? Tem que fazer no contexto geral, mas vamos analisar aquela situação do endemoniado gadareno, lá em Gadara, por exemplo. Onde ele vivia? Vivia no cemitério, nos sepulcros. Isso. Quer dizer, e por que ele vivia ali? Nós entendemos, porque aquelas entidades, as características, o habitat daquelas entidades o impulsionava a ficar naquele local. Então a gente consegue fazer isso, essa relação. Eu tenho um caso prático em Belo Horizonte, de um irmão, né, batista, que comprou uma casa, e na casa tinha um cômodo, uma casa comum, uma residência onde moravam pessoas. Dentro dessa casa tinha um cômodo que era separado para adoração a Satanás. Misericórdia. E ele não sabia quando comprou a casa? Ou ele sabia e falou assim, você não é de nada, porque tem muito crente que... Vai ser um texto polêmico, né, um tema polêmico, vamos deixar isso para depois. Né? Nós vamos conversar sobre isso depois, porque não vão dar tempo aqui hoje. Mas enfim, ele fez uma compra péssima, porque a pessoa foi embora, ele foi morar lá, e ele teve grandes problemas, e não sou eu que falo, não. Ele que conta das manifestações espirituais do mal na casa dele. Quer dizer, agora... Só um minutinho, pastor João, porque adentrou o estúdio da Rádio Super, eu quero pedir a Priscilinha que filme agora com o Periscope. Ela, toda elegante, com seu traje novo de mulher casada, Carolzinha. Tá bonita demais a Carolzinha. No Pastores, não tá lindona? Agora a senhora... A senhora o quê, Carol? Por favor, fale no microfone seu novo nome, por favor. Vamos lá, libera aqui, por favor, só pra gente ouvir o novo nome da Carol. Carol o quê? Agora é Santos, né? Minha parente agora, Carol Santos. Carol Alves Santos? Isso. Gente, ficou bonito. Mas tá bonitona, tá lindona. O casamento fez bem. Parabéns, viu, Carol? Foi linda a cerimônia do seu casamento. Embora um pouquinho demorada pra começar. Imprevistos acontecem, né? Mas eu tenho certeza que foi um desses demôniozinhos territoriais, né? Pra quem não sabe, infelizmente houve um probleminha, né, Carol, no início. A sua esposa até falou, né? Que você vivia comentando, vai ser o casamento do século. Realmente foi, né? A Carol estava num hotel e ocorreu um evento com o vestido dela, né? Mas graças a Deus tudo foi resolvido, da nossa parte, da parte do hotel. Graças a Deus, né? E melhor ainda que o casamento foi feito. Verdade. Atrasamos, mas aconteceu. Eu tava falando aqui, Carol, da sua viagem, né? Você tá falando de território aqui, você foi pra Cancún, Ilhas Gregas e coisas do tipo, né? Claro, trouxe lembranças pra todo mundo, Carol. Não. Lembranças assim, na mente, né? Carol, um beijo pra você, pro Marinés, que Deus abençoe, viu, querida? Amém, e olha, inclusive a letra da Carol melhorou, sabe o que eu tô percebendo? Depois do casamento, a letra dela tá bem mais legível. Ai, Jesus. Que maravilha. Mais disposta, né, cara? Casamento faz bem pras pessoas. Pastor João, o senhor tava comentando, depois eu começar, porque tem muita pergunta chegando aqui, eu quero começar... Esse tema é muito... É rico, né? Pode falar que o senhor tava... Pastor, isso que o pastor Eduardo estava falando assim, está ligado no princípio espiritual que se chama legalidade. Direito legal. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós estamos dando o direito legal dele poder agir na nossa vida, né? Estabelecendo assim a paternidade dele sobre nós. Você abre uma porta, seria mais ou menos isso? Você dá autorização. Isso. Quando você menciona o caso do Gadareno, você vai ver claramente ali uma situação muito interessante de Jesus, porque Jesus chega numa região onde era a região de Decápolis. Essa região de Decápolis era totalmente voltada para a influência grega, porque o Império Grego tinha dominado a região antes do Império Romano e deixou um legado muito forte na cultura, na filosofia, nas artes e na religião. Perfeito. Então essa região, mesmo sendo uma região que estava ali dentro do contexto de Israel e daquela
questão do Oriente Médio, ela tinha uma influência grega. E aquele povo ali, eles cultuavam ainda os deuses da mitologia grega. Sim. Então, quando Jesus chega naquele lugar, que aquele jovem está possuído por uma legião de demônios, e ele diz assim, olha, não me mande para fora do país, ou seja, me deixa aqui dentro desse país, né, porque existia ali, segundo Marcos capítulo 5, né, existia ali uma certa legalidade desses espíritos pelos sacrifícios que eles recebiam, e que com isso fazia com que eles tinham influência sobre toda aquela região, que estava ligado à oferenda deles. E era atrativo eles permanecerem ali. E um dos sacrifícios era o porco. Ah, e por isso que Jesus mandou o não que expulsou. Porque eles recebiam sangue de porco. Olha né? só. As entidades recebiam sangue de porco. Então, toda a influência da cultura grega naquele período do helenismo, etc e tal, trouxe aquilo ali um legado que religioso também. Então, ali não era uma coisa tão simples assim. Aquelas entidades, elas só têm legalidade sobre determinadas regiões quando elas são alimentadas de alguma forma. Então, vira um ciclo de pecado e legalidade da entidade. À medida que ela vai tendo mais legalidade, seja por sexo, seja por promiscuidade sexual, drogas, violência, ela vai se tornando mais forte, porque... Aí eu fico assim, pensando, o Brasil, inclusive tem um ouvinte que mandou um WhatsApp aqui falando, será que o Brasil não está sendo influenciado por essas entidades? Será que o Brasil, enquanto território, não que tem certas coisas no nosso país que eu fico assim pensando, gente, mas por que o Brasil não vai para frente em certas áreas? Esse gigante adormecido por 500 anos aí, 5 séculos, será que a gente não tem... a gente está falando de territorialidade, às vezes localizada, bairro, rua e tal, mas em termos de nação, existe isso também? É para polemizar? É claro. Eu não tenho dúvida, nós entendemos, nós que a gente assim... A gente vai trabalhando, né, com o tempo, a gente com base bíblica, a Bíblia é a nossa base, né, de todas as coisas. E a gente vai trabalhando em cima disso e colhendo experiências. A gente sabe que todas as regiões, né, as nações, elas têm os seus principados que agem, conforme o pastor João falou, de acordo com a sua característica, de acordo com aquilo que ele é alimentado. Porque ninguém vai comer, vai buscar comida onde não tem, vai buscar alimento onde não tem. Então ele é alimentado. Então a gente entende que as nações, elas têm os seus principados que agem ali e ali vão se engordando, né? Vamos dizer assim, numa linguagem popular, coloquial. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem, né, alguns principados que com o pé sobre o Brasil. Com seu pé, mas a legalidade foi qual, pastor João? A legalidade justamente foi quando foi no início da colonização, né? Quando chega os europeus, portugueses, trazendo toda a parte da idolatria das imagens e esculturas. Com isso vai vindo também a colonização, ou seja, as pessoas afros que iam chegando Sim. com os seus rituais e as suas práticas que são condenadas pela Bíblia Bíblia misturou Sagrada. com os que estavam aqui também, Misturou que não era, com não era os coisa índios, boa também. que também não era coisa boa, então aí se estabeleceu porque aqui uma você tinha fortaleza espiritual. Porque assim, às vezes fica parecendo, só importaram coisa ruim, mas aqui tinha infanticídio. Tinha, já dos índios, tinha canibalismo. canibalismo. Não é? Se você for estudar a história do Brasil, você sabe né, nós sabemos pela história do Brasil quem colonizou o Brasil e quem, né, qual a qualidade, né, a estirpe das pessoas que foram enviados para o Brasil para ajudar na colonização do Brasil. A gente sabe disso. Então o que a gente teria que fazer? O que a gente faz na libertação quando a gente trabalha com pessoas, que a gente faz aquele mapeamento espiritual, né? Aquele processo investigatório para atuar na libertação. Libertação a gente sabe que não é apenas uma oração poderosa. A libertação é o quê? É um processo. É um mapeamento espiritual que você faz. E a gente faz como? A gente volta em gerações. A gente trabalha em gerações, né? Trabalha com os antepassados, com pessoas. Nós podemos fazer isso com nações? Mas isso parece coisa de mediunidade. Não, é o que a Bíblia fala. Eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus, né? Explica isso aí, eu sou o Senhor. Êxodo 20 fala, eu sou o Senhor teu Deus que visita a iniquidade dos filhos nos pais,
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Tá, mas quando você tá falando mapeamento e de buscar a geração passada, não é chamar as pessoas de volta aqui, não? Não. Mapeamento esse mapeamento que eu estou te falando, é esse processo investigatório organizado. Ah, tá, uma investigação. Pegar a árvore genealógica lá do indivíduo. Isso aí, mapeamento. Aí também tem várias interpretações. Não, mas o pastor fica bravo comigo, não. Vai que alguém tá entendendo do outro lado disso aí. Lá na Rádio Super estão falando pra fazer isso aí. Nós já falamos isso aqui no Pastor, passado e não deu polêmica. Uma coisa muito interessante, você pegar Isaías capítulo 24, você vai ver uma sentença de Deus sobre as nações. E no versículo 5 ele diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Exatamente. Porque transgrediram as suas leis, violaram os estatutos, quebraram a aliança, por isso a maldição consome a terra e que os que habitam nela se tornam culpados. Então, a consequência de um povo que tem uma quebra de aliança com Deus, ou que não tem uma aliança com Deus, é uma consequência que vai impactar a terra. Então a terra sofre pela consequência dos seus moradores. Isso é uma coisa tão interessante que Levítico capítulo 19, quando você vai ver Moisés ali pela inspiração do Espírito Santo, trazendo as instruções para Israel, quando ele chegar na terra que o Senhor teu Deus prometeu a dar por herança, lá no versículo 23, 24 e 25, ele diz assim: olha, quando vocês chegarem lá naquela terra, vocês vão chegar lá naquela terra e vocês não vão comer o fruto da terra, não. Primeiro ano vocês não vão comer, segundo ano vocês não vão comer, terceiro ano vocês não vão comer, o quarto ano vocês vão dar de oferta ao Senhor, aí no quinto ano vocês podem usufruir daquilo da terra. Por quê? Porque aqueles povos que viviam lá, 7 nações, né? Jebuseus, Ferezeus, Paraná, etc e tal, eles eram altamente politeístas. E por isso que o Senhor já havia prevenido ao povo, para não fazer aliança com eles. Fazer uma quarentena, descontaminar o negócio. Descontaminar o negócio, porque esse período era o período que eles estavam adorando a Yahvé, ao Eterno, iria trazendo a presença do Senhor para que houvesse a santificação da terra também. Pensando nisso aí, eu quero deixar uma pergunta para depois do intervalo, para pastor Eduardo, pastor João. Eu estou lembrando aqui agora de 2 cidades que foram severamente punidas pelo Senhor no Antigo Testamento por questões morais, comportamentais completamente contrárias ao padrão de Deus. Essas cidades eram cidades de Sodoma e Gomorra. O juízo foi tal que a cidade foi destruída. E a gente sabe da história que Ló saiu, a esposa, inclusive virou uma estátua de sal. Eu já ouvi relatos que, inclusive, o local onde estavam essas cidades, Sodoma e Gomorra, é uma região ali próxima ao chamado Mar Morto. Eu tive lá. A alta densidade de sal desse mar. Será que a gente pode dizer, então, que Sodoma e Gomorra eram regiões, eram cidades com espíritos territoriais que dominavam, uma vez que o pecado era comum ali? E segundo, né, 2 perguntas em uma: se é a região do Mar Morto, será que já deu tempo dessa descontaminação? Né? Será que já deu tempo dessa quarentena que vocês mencionaram aí? Porque ou o demônio fica lá, o espírito fica lá esperando para pegar mais um. Vocês vão responder isso aí após o nosso intervalo, que começa agora. Super Debate. Estamos de volta com o Super Debate, e sempre que a gente volta a gente lembra que nós estamos aqui numa promoção muito legal. Estamos dando um par de convites, quando eu digo nós, é a Rádio Super e o Movimento Povos e Línguas. Um par de convites para o evento que vai ter lá na Igreja Batista Central, a igreja do nosso querido pastor Eduardo, que está aqui. Evento nos dias 13, 14 e 15 de novembro, mês que vem. O evento chama-se Todos os Povos Te Louvem. Todos os Povos Te Louvem. Vai ser muito bom, porque vai juntar louvor, adoração e missões, né? E vários ministros, várias ministras na área de louvor estão engajados nesse projeto. E vai ter também ministração de quem? Da Central de Adoradores. Quem não conhece a Central de Adoradores está perdendo, porque é um ministério maravilhoso da Igreja Batista Central. Inclusive tocamos aqui na nossa Rádio Super várias músicas da Central de Adoradores. É nota 1000. Então, se você quer ganhar esse par de ingressos para esse evento, que vai ser dia 13, 14 e 15 de novembro, você faz algo bem simples. Você vai entrar lá no Facebook do Movimento Povos e Línguas, que é, obviamente, Povos e Línguas, e vai entrar lá e responder uma pergunta bem fácil, mas muito fácil mesmo. A pergunta é a seguinte: qual país... Qual o país, eu ia até dizer o continente, eu vou dizer já o continente, vou dar uma dica mais fácil. Hoje é quinta-feira. O país fica na Ásia. Qual país asiático que cultua a vaca? A vaca é um animal sagrado. Esse país, inclusive,
cultua a vaca e tem outros animais também. Lá o rato também é um animal sagrado. Há vários animais sagrados nesse país. E você vai entrar lá e dizer no site, na fanpage do Povos de Língua, vai dizer o seguinte, olha, o animal sagrado é tal, mas o país é tal. Principalmente o país, né, que adora a vaca. E você vai entrar lá e amanhã eu vou dizer quem foi dos nossos ouvintes que já estão participando, há várias participações, né? Quem foi o ouvinte que ganhou aí o par de ingressos. Vai ser muito legal, então não perca essa oportunidade, né? E se você já quer garantir o teu ingresso, a tua entrada, você entra lá no site do todospovosteleouvem.com, todospovosteleouvem.com, e já adquira o seu ingresso, reserve lá, a sua presença vai ser muito importante nesse evento tão legal. Voltando ao nosso tema, estava conversando aqui então com o pastor Eduardo, pastor João, e essa questão então da territorialidade, eu estou lembrando então de Sodoma e Gomorra, né? Que o ambiente ali estava tão pesado que até os anjos que foram lá, eles foram assediados pelos homens daquela cidade. Os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com os anjos. Então o negócio estava difícil mesmo. Aí Deus tirou Ló e a família de Ló e a cidade foi destruída. E a pergunta era o caso de demônios territoriais, espíritos territoriais? O que vocês entendem? Eu acredito que sim, porque o caso, a iniquidade, o nível de iniquidade que estava numa região como aquela, era um nível altíssimo de promiscuidade sexual, de injustiça social, de violência e de perversão sexual. Então, quando os anjos chegam ali, que eles chegam ao ponto de querer ter relação sexual, né? E Ló querer entregar as filhas dele, eles não queriam, porque eles estavam num nível de promiscuidade sexual muito grande, e aí saiu o decreto do Senhor por causa da legalidade que esses espíritos tinham. Isso é uma coisa tão interessante que Ló sai dali com as filhas, daquela região lá, aquela região de Sodoma e Gomorra, ele vai para as montanhas com as filhas, e as filhas embebedam ele, tem filhos. E saíram de Sodoma não saiu deles, não? Saiu deles. Eles tiveram 2 filhos, dali saiu o povo, Amonitas e Moabitas. E esses povos eram adoradores de uma das entidades mais nojentas do que citada na Bíblia, que é Moloque. E uma das coisas mais, o prato preferido de Moloque, de sacrifício, é crianças. Tá vendo? Então, por isso que Deus referia-se a eles como a abominação dos Moabitas. Então, a influência espiritual, ela saiu, aquilo foi resolvido ali, entre aspas, mas a influência espiritual saiu e foi para 2 povos, que você vai lá na frente, eles o tempo todo brigando com Israel, e você vai ver reis de Israel sacrificando os seus filhos a Moloque também. Misericórdia. Que foi coisas gravíssimas. Pastor Eduardo, como é que faz para liberar o território de um espírito desse? Está condenado para sempre? Você me fez aquela pergunta com relação fez a pergunta para nós no ar, com relação a, será que já deu tempo de depurar aquela maldade lá de Sodoma e Gomorra? Eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Tempo não apaga pecado, né? É verdade. O que apaga pecado é arrependimento. É atitude. Então você pode passar 100 anos, 200 anos e que o tempo não apaga pecado. A gente entende isso, né? Então o que eu penso? E aqui vale até uma reflexão para o Brasil, né? Nós estamos falando para um público eminentemente cristão ou pessoas que se interessam pelas coisas de Deus. Daí alguns reflexos, eu entendo que o Brasil passou e está passando. Eu gostaria de acreditar essa responsabilidade às igrejas cristãs. Por quê? Porque nós é que precisamos atuar junto a Deus para que a história do Brasil seja transformada. Eu respeito muito os movimentos sociais, respeito muito as bandeiras e os protestos. Mas eu acho que a gente muda a condição do Brasil dobrando o joelho e clamando a Deus. O povo cristão, a igreja brasileira, precisa, para mudar a história do Brasil. E voltando à sua pergunta, para mudar a situação de maldição daquele lugar ali, eu acho que só muda clamando a Deus. Porque Deus não é como o homem, né? Eu costumo falar muito. Deus não mede o homem como o homem mede o homem, né? Deus é diferente. Então, o que precisa o quê? É arrependimento e apresentação diante de Deus, para que ele transforme a maldição em bênção. É o que a Bíblia fala. Agora tem uma profecia escatológica também, que vai chegar um tempo que o mar morto vai começar a receber vida. Se eu não me engano, está lá ligado a Ezequiel 47, o rio da vida,
E que já tem algumas pessoas comentando que já tem até alguns focos lá, assim, muito interessante disso. Então, nos últimos tempos também vai começar a ter situações porque a própria variadas. natureza geme também agora na redenção, nós temos né? visto algumas manifestações, né? A gente está vendo em Israel rios que estavam desertos, secos, estão voltando a correr. Então, assim, a gente não pode desprezar as profecias, as né? profecias, Não pode desprezar, mas do ponto de vista no natural, né? Geral aqui que nós estamos falando, eu entendo que o que move o coração de Deus é o arrependimento do seu povo, é o clamor do seu povo. Um ouvinte pergunta o seguinte, olha que situação. Próximo ao cemitério da Consolação, ali na MG10, acontecem muitos acidentes, sem explicação. Acidentes assim do nada acontecem ali na MG10. É na linha verde aqui em Belo Horizonte. Indo de Belo Horizonte para Lagoa Santa, Santa Luzia. Essa questão desses excessos de acidentes do lado de um cemitério pode ser uma questão de um espírito territorial? Pode. Dependendo da legalidade que ele tem para estar ali, pode sim, com certeza pode. Existem vários lugares que tem uma características assim de acidente muito grave. Inclusive nas religiões que estão ligadas diretamente ao ocultismo, eles mesmos já têm os lugares e os pontos estratégicos, como o pastor falou, ligados a determinadas regiões, elementos da natureza como água, mata e determinados posicionamentos de estradas que são tudo ligados às entidades. Então, essa entidade pode ter sim uma legalidade ali e ela pode estar atuando ali. E eu já vi muita gente para não criar polêmica, morrer por João, isso. Só para completar, para não criar polêmica, falar o nome, né? Não precisa falar o nome para não ferir a religião de outras pessoas. Tem um demônio do asfalto. Demônio do asfalto? Ele age em acidentes. Espírito de morte, ele age em acidentes. Tem acidentes que não tem explicação do ponto de vista pericial. E acontece. Quer dizer, aí o irmão mandou aqui a pergunta para nós, né? E se ele mora lá perto, e eu costumo dizer que oração e canja de galinha não faz mal para ninguém, vai lá e ora, irmão. Mas eu acho que aí já é outro polêmico. Eu acho que dependendo da estrutura espiritual dele, ele pode fazer isso, mas dependendo ele não pode. Como assim? Porque às vezes ele não tem uma preparação espiritual para entrar em determinados níveis no contexto espiritual. Eu já vi muita gente desviar, eu já vi muita gente ficar de cama, adoecer, porque o mundo espiritual, como ele é muito organizado, como o pastor falou, ele trabalha por jurisdição. Cada um de nós temos uma patente de autoridade, uma jurisdição de autoridade. Dentro da jurisdição de autoridade que Deus me deu, eu tenho uma habilitação espiritual para exercer essa autoridade. Mas todos temos um limite, porque senão eu não posso chegar em qualquer lugar sem ter... Por isso que a Bíblia fala aquele negócio lá de Satanás lutar com o corpo de Moisés. O Senhor te repreende. Não, aquilo ali também, eu tenho uma opinião sobre aquela passagem ali, pastor, também é o seguinte. Primeiro porque ali é no livro de Judas. O livro de Judas, esse foi uma das questões polêmicas sobre a inspiração do livro de Judas. Então eles tiveram vários teólogos e durante a história contestando justamente por isso. Porque essa citação que está ali no livro de Judas é uma citação de um livro apócrifo. Ela é uma citação de um livro apócrifo. Então a polêmica era justamente essa. Outra coisa também que acontece é o seguinte, esse fato que aconteceu em relação a Moisés foi na velha aliança, não foi na nova aliança. Então o nível de autoridade na nova aliança muda. Então Jesus não tinha vindo ainda, o sangue dele não tinha sido derramado, o Espírito Santo não estava na nossa vida ainda, porque o que determina a minha autoridade está ligado diretamente à presença do Espírito Santo em mim. Mas espera aí, então como é que fica? Se o Espírito Santo é dentro de mim, eu tenho autoridade para tudo. Você tem autoridade para tudo, mas você tem um limite disso. Mas como é que eu vou saber o limite? Aí agora vai ser com a sua maturidade espiritual. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, olha, eu não fui além dos limites que foi estabelecido para mim pregar o evangelho. Mas é limite geográfico. Limite geográfico, que tem também uma relação com limite espiritual. É um tema polêmico, né? Quando eu falei vai lá e ora, eu estou entendendo que ele está debaixo de uma cobertura espiritual, de uma igreja local, né? de organizada, ou da região. Se isso é notório no meio do povo ali, ninguém faz nada sozinho, né? Nós não estamos aqui sozinhos.
daquilo que a gente conhece e sabe. É um processo. Então, é algo assim, polêmico e a gente vai ter tema para discutir mas mais aí dois problemas. Eu particularmente, pastor Cássio, eu brinco, né, o pessoal lá da igreja ri muito quando eu falo, eu faço parte do Ministério Internacional da Polivalência Cristã. Isso quer dizer o quê? O crente tem que fazer tudo. Logicamente, com muita prudência, com muita sabedoria, debaixo de uma autoridade, debaixo de uma cobertura. Mas o que a gente não pode fazer, pastor João ia de concordar comigo, nós não podemos ser omissos. Mas eu estou preocupado com esse negócio de cemitério, porque é o seguinte, que tem tanto cemitério dentro da cidade aqui. Olha, aqui dentro de Belo Horizonte você tem o da Paz, o Bonfim, né? Tem o Parque da Colina. Então quem mora perto do cemitério tá feito. Nós não podemos ficar alienados com relação a isso. Criar uma neurose. Isso. Tudo é demônio, tudo é isso. Isso não Nós não pode. podemos. A gente precisa ter muita sobriedade. Eu costumo falar para as pessoas que o crente, o cristão, né, ele precisa ser sóbrio. Ele tem que ter a racionalidade, ele tem que entender o que ele está fazendo. Não sair de forma agindo como um fanático, alienado, saindo fazendo as coisas. Ele tem que ter base bíblica para fazer, ele tem que entender o que ele está fazendo, ele tem que saber o que ele está fazendo e ele tem que ter cobertura espiritual para fazer isso. Tem que ir preparado. Né? Cada pessoa tem um nível espiritual. Você não pode nivelar todo mundo do mesmo jeito. Cada pessoa tem um nível que está ligado também à maturidade espiritual, a um chamado específico. Então tem determinado nível de guerra espiritual que ela só pode ser estabelecida, por exemplo, pela igreja, pelo corpo, não por uma pessoa. Agora, então tá, vamos O próprio pensar. Jesus falou isso. Vamos pensar, ó. Eu já vi muita gente indo a prostíbulos evangelizar, e expulsar demônio, essas coisas, né? Quer dizer que não é qualquer um, então. Tem que ter um preparo. Eu tenho que ter um preparo. Você não pode pegar qualquer pessoa que converteu agora, uma pessoa despreparada, uma pessoa que não está com a vida reta e se expor, porque são frentes espirituais pesadas. O espírito de prostituição governa ali e tem a legalidade, se alimenta ali, se energiza ali. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. Do espírito que opera nos filhos da desobediência. Do espírito que atua, energeu no grego essa palavra. Então eles têm uma legalidade maior, então eles têm uma influência maior. A gente tem que tomar cuidado para não começar a criar super espirituais. Senão você vai... Né? Super-heróis. Lá eu não gosto disso e eu até refuto isso sempre lá na igreja. O pessoal me chama de caçador de demônio. Eu não gosto disso. Eu não sou super espiritual. Eu não sou caçador de demônio, não. Eu sou ganhador de almas. Na minha caminhada para ganhar uma alma, o diabo atravessa na minha frente, eu mando fogo nele, só isso. Então, o que acontece? Não existe a pessoa, aquele super espiritual, aquele que é mais preparado ou melhor do que o outro, não existe isso. O que a gente precisa entender é que a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, certo? Precisa estar no centro da vontade de Deus, em obediência a Deus, e aí a gente pode fazer as coisas. Agora, uma pergunta que não quer calar. Motel, diz um ouvinte, é lugar de espírito territorial? Com certeza. Todo tipo de relação ilícita que existe é no motel. Mas o casal casado vai no motel? Não, E aí? Eu acho que o casal casado não deve ir no motel. 99% das coisas que acontecem dentro de um motel, São ilícitas. 99%. São ilícitas, não é nada lícito. Então, né? É um ambiente ruim. É um ambiente ruim. Nós precisamos entender isso. Então pode ter demônio mesmo ali, assim, que se aposta daquele lugar. Se a gente Pode. sair mapeando alguns lugares pra gente mandar fogo, vamos falar assim, o motel com certeza vai entrar na minha lista. Chamar os aviões da Rússia e dos Vai Estados entrar- Unidos que está não, bombardeando eu o Estado digo- Islâmico. Eu aconselho um proprietário de motel para mudar de ramo. Uhum. Ele vai ganhar o dinheirinho dele como? Né? O lucro dele é através de traição, através de prostituição. É um dinheiro que certamente Maldito. é amaldiçoado. É amaldiçoado. Então, assim, eu aconselho a mudar. Não deveria ter motel? Não. Eu prefiro ter a cada motel e cada bar na esquina que transformasse em igreja. Tem pessoas que são críticos com relação à abertura de igreja. A cada esquina tem uma igreja. Quem dera se cada esquina tivesse uma igreja. Porque igreja é lugar de família, é lugar de conciliação, é lugar de paz, é lugar de pregação da palavra. E o motel e bar é lugar de quê? Motel, todo mundo sabe que é uma coisa que... Crente não tem que ir no motel, não.
Perfeito. Vamos lá, Adriana Moreira, ela mandou o WhatsApp perguntando o seguinte: quando eu era criança, eu tinha uma casa vizinha da nossa, onde 3 famílias moraram no tempo que ela morou lá. 3 famílias. E todas as 3 famílias, morou uma família, a mãe era alcoólatra. Mudou. Veio a outra família, a mãe era alcoólatra. Mudou. A terceira família, a mãe era alcoólatra. Será que isso é coincidência ou é um demônio territorial? Pode ser um demônio territorial, mas para ele poder agir na vida da pessoa, ele tem que ter uma legalidade, porque a maldição sem causa não prospera. Então, se a pessoa não tem uma determinada predisposição à bebida, ela naturalmente pode não beber, mas o espírito do vício que está naquele ambiente vai tentar influenciar a pessoa de alguma forma até alguma prática de vício. Isso é óbvio. É o que a gente chama, pastor do espírito João, do vício. a gente trabalha com isso lá na Central, né? A gente tem lá um trabalho de libertação, a gente trabalha com a lei da herança e a lei da responsabilidade. Herança é aquilo que você faz com uma influência, né? Através da influência. E a responsabilidade é o que você faz com a herança que você recebe. Você usa ou não, né? E a gente fala isso. Perfeito. A Dandara, de Brumadinho, pergunta: quando nós vemos filmes de terror que falam sobre demônios, a gente está abrindo espaço para os demônios agirem na nossa vida? Está. Eu também acho. Está. Acho que Não, nós temos provas disso. não edifica isso. Aquele Visconde de Sabugosa, né, o André Vale, ele teve uma época que ele estava bem envolvido com o evangelho. Ele conta no seu testemunho, eu não sei nem onde está isso mais, eu tinha uma fita cassete, ainda existe. Pessoal que não sabe, pessoal, mas no fita cassete. Fita cassete. Ele conta no testemunho dele que as primeiras iniciações no satanismo, na vida dele, ele foi um satanista antes, foi através de filmes de terror. Loucura. Então eu não aconselho ninguém Com certeza. a ver filme de terror. E o que a gente vê e o que a gente escuta, né, estão ligados aos 5 sentidos naturais, que isso é um processo todo da santificação. Então eu acho que tem determinados filmes e programas que a gente deve se abster para que a gente possa ter a nossa mente santificada. Isso não gera um sentimento bom, isso gera um sentimento ruim na alma da pessoa. Um ouvinte pergunta o seguinte: sempre que eu vou a algum hospital, pelo que eu entendi da ouvinte aqui, não é que ela vai porque ela está doente, ela vai visitar alguém, ou ela passa, ela começa a sentir dor e até febre. Isso pode ser fruto de um demônio territorial ou é uma questão psicossomática, ela que fica impressionada? O que vocês entendem? Pode ser psicologicamente ela ficar impressionada, ou como pode ser também um reflexo espiritual na vida dela por alguma... Agora, pastor Cássio, a gente não pode também ficar com medo de entrar nos lugares, porque uma coisa é você ir no hospital fazer uma visita. Uma coisa é você ir num cemitério porque você está ali enterrando um ente querido ou visitando uma pessoa que perdeu um parente. Agora, então você não pode ficar assustado com tudo, senão você não vive, né? Você tem que ter equilíbrio na sua vida e você pode entrar no hospital, pode entrar onde for, que não tem esse, senão você fica uma pessoa desequilibrada. Neurose, cria uma neurose. Perfeito. O que a gente precisa entender é que essas coisas existem e que a gente não pode descartá-la, mas também você não pode ficar impressionado achando que isso vai dominar a sua vida. Aí você vai virar. Porque você não vai viver desse jeito. A Rosa de Betim pergunta: eu trabalho numa casa onde um dia na semana sempre há uma oferenda. Ela não diz qual que é a oferenda e qual é a religião que faz essa oferenda, mas ela trabalha lá e sempre há uma oferenda uma vez por semana. A Rosa diz o seguinte: eu não tenho medo não, eu sou batizada, creio em Deus e tudo, mas será que isso pode ser perigoso para mim, para minha família, o fato de eu trabalhar numa casa que a pessoa faz uma oferenda lá? Eu também acho o seguinte: se você for olhar para isso, você não vai comer mais nada, não vai mais para lugar nenhum, entendeu? Eu acho que não. Se ela tiver com a vida aliada com Deus, ela pode estar trabalhando onde ela for, ela não tem parte com aquilo ali. Então a gente tem que saber diferenciar o espiritual do natural. Você vai trabalhar numa empresa, onde aquela pessoa daquela empresa é um satanista, por exemplo. Aí você vai deixar de trabalhar lá por causa disso? Aí você não vai mais comer, você não vai mais vestir, você não vai mais fazer nada. O importante é a pessoa manter a sua integridade com Deus, uma vida de santidade. E aquilo ali não diz respeito a ela, diz respeito ao lugar onde ela trabalha, então ela tem que seguir a vida dela normal, sem ter nenhum tipo de preocupação. Senão nós vamos comprar uma fazenda... Todos os cristãos vamos viver enclausurados nas fazendas. Não tem jeito. Nós não vamos Não estar dá no meio ideia do não, povo. que já tem um tanto de gente fazendo Nós não isso. vamos mudar, nós não vamos viver no meio do povo, porque eu vou viver, eu trabalho com satanista, eu vou orar a Deus, aquele satanista é minha responsabilidade para ganhar aquela alma. Essas pessoas que essa irmã trabalha, é responsabilidade de ganhar essas almas.
Então, como é que Orar você por ganha? elas, Paulo né? fala que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, não é contra essas pessoas. E sim contra os espíritos que levam essas pessoas à cegueira e agir dessa forma. Então, ela, estrategicamente, tem que lutar contra esses espíritos, por essas almas e ganhar essas almas. Perfeito. É isso aí. A Roberta de Castro, que é do Jardim Alvorada, ela diz o seguinte: quando eu vou dormir, a minha filha de 2 aninhos dorme comigo. E eu acordo à noite para balançar para ver se ela está viva. Será que isso é psicológico ou isso aí é maligno? Eu acho que Henrique não é com você, filho. tem que saber o histórico, por que ela tá tão preocupada É. com a filha assim, né? Porque às vezes é psicológico. Qual é o motivo que tá deixando ela tão estressada, tensa, de estar achando que a filha tá assim? Pode ser um Zelo espírito de perturbação, como pode ser uma... E o zelo de mãe também, né? Eu também sou assim. Meus meninos, quando eu era pequeno, né? Eu tenho 4. Aí eu ia lá no berço olhar, Vê se né, tava até respirando. agora. Ver se está respirando. Isso não é zelo de pai, de mãe. Todo mundo fazia. Deus fazia isso com Adão, quando na viração do dia, Deus não ia lá ter com Adão para ver se estava tudo bem? Com o filhinho dele, com a criatura dele, também pode ser isso. A gente tem que ter... Tem que discernir. A chave é o discernimento. O que é Perfeito. espiritual se trata com armas espirituais. O que é natural, natural. A Gisele Souza manda um abraço a todos pra gente. Obrigado, viu, Gisele, pelo abraço. Ela diz assim: gostaria que vocês comentassem sobre o seguinte: é verdade que em locais onde ocorreram assassinatos, esses locais ficam contaminados por espíritos malignos, assim, como se abrisse uma legalidade ali naquele território? O sangue aí já é uma coisa muito forte no mundo espiritual, né? O sangue é uma moeda no mundo espiritual. Então a maioria dos pactos mais fortes que são feitos pactos de sangue. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz que o sangue de Jesus fala coisa superior ao sangue de Abel. Então o sangue estabelece uma proclamação e os pactos mais fortes são de sangue. Então esse sangue derramado na terra lá é com certeza um ponto que espíritos de morte rondam isso com certeza. Eu volto a falar, né? Quando eu falei que a igreja cristã no Brasil ela é responsável pelo atual quadro do Brasil, é por isso. Nós precisamos, porque o sangue de Jesus sobrepõe, né? Sobrepõe a tudo. Então nós, como igreja, precisamos assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade. Então se tem algo ali, se as trevas estão prevalecendo ali, que haja luz, que chegue a luz ali. Então, nós precisamos ocupar o espaço. Perfeito. Precisamos ocupar o espaço. Olha, tem muita pergunta boa chegando aqui, mas estou na reta final aqui do nosso tempo. Como sempre, né? Um taxista, ele mandou muito interessante, não vai dar tempo de responder não, a gente deixa pro próximo programa, tá? Mas eu faço questão de falar algumas rápidas. Ele fala assim: eu sou taxista e sempre levo pessoas em motéis, em boates, em bares. Será que eu estou pecando por causa disso? O Wellington manda um abraço. A Vânia, do bairro Maria Helena, ela fala sobre déjà vu, aquela questão de você passar por uma situação e imaginar... Gente, eu já passei por isso, né? Então vendo que tem pauta, tá vendo, debatedores? Vão ter que voltar aqui pra gente conversar. Tá? Uma fala sobre a mãe, que questão desse fumo. A Flávia, da Quadrangular, fala sobre viagem com o sobrinho, que o sobrinho não dormia, se isso é demônio. O Emerson Hugo pergunta se às vezes um templo de igreja pode também ter um demônio territorial ali. A Marcela e Paola mandou mensagem. A Lorena, quem mais? Meu Deus, o Rodrigo Silva mandou mensagem. Olha, quero agradecer a todos que mandaram. Desculpa, não deu para ler as mensagens de todos, né? Porque o tema é muito rico, os debatedores também têm muito conteúdo. Então, fizemos o que é melhor. Mas os debatedores já se comprometem comigo aqui a voltarem mais uma vez, porque esse tema vai dar muitos programas ainda. Obrigado, pastor João. Obrigado, pastor Eduardo. Deus os abençoe. Obrigado, ouvintes, por estarem sintonizados na Rádio Super. E obrigado, Michele Marins, por agora poder assumir. Pega o microfone, puxa o microfone, Michele. Solta os teclados. Já posso? Pode. Michele, um beijo no seu coração. Fica com Deus. Melhoras pra Sofia, sua filhinha. Ah, tá boa. Tá boa demais. Tá jóia demais. Só dorzinha no pé. É só em DACA. Fica aí com nossos ouvintes agora. Um beijo, Michele. Termina agora o Super Debate.